Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque isso vai me deixar feliz e eu vou continuar produzindo vídeo de forma gratuita para vocês. Vamos lá, gente, para nossa videoaula. Sendo que essa videoaula tem como intuito explicar a diferença de mitose para meiose. Se você ainda não assistiu a videoaula de hiperfase, mitose e meiose, que já está disponível no meu canal, eu aconselho que você assista primeiro essas videoaulas e depois a videoaula de diferenças de mitose e de meiose, para que você consiga aprender com mais clareza este conteúdo. Já assistiu? Então vamos lá para a nossa videoaula. Sendo que a mitose e a meiose têm várias diferenças. Vamos lá para as diferenças. Ó, temos aqui a mitose e a meiose, certo? E alguns desenhinhos aqui embaixo. Sendo que a mitose, ela forma células somáticas. Professor, células somáticas? É, somáticas. O que é isso, professor? Células somáticas são células que vai formar um indivíduo, que vai formar o ser. Se você tem tecido, se você tem órgão, é por conta das células somáticas, é por conta da mitose. Quando uma célula forma outra célula por mitose, essas duas células, na teoria, são geneticamente iguais. Como assim, professor? Uma célula mãe vai formar duas células filhas. Duas células filhas. Sendo que essa célula mãe e as células filhas são geneticamente idênticas. Ó, pensa comigo, você é um indivíduo completo, você é um ser completo. Se você é um ser completo, então as suas células todas deveriam ser semelhantes no material genético. Deveria não, provavelmente é semelhante no material genético. É igual, porque a divisão que ocorreu em você foi a mitose. Professor, eu acho que eu entendi um pouquinho sobre mitose. Vai originar células geneticamente idênticas. Mas por que tem esse 2N aqui dentro? Esse 2N, porque a mitose tem uma grande observação. Na mitose, não há modificação no número de cromossomos. Professor, como assim? Eu vou formar células e essas células vai ter o mesmo número de cromossomos. As células filhas vai ter o mesmo número de cromossomos das células mãe. Nossa, que legal! Então esse 2N está indicando isso? Esse 2N quer dizer que o ser ele é diploide. Nossa, professor, diploide? Isso, diploide. O que seria diploide? Diploide quer dizer que o cromossomo ele forma par. Então, se o indivíduo tem o cromossomo número um, então ele vai ter outro cromossomo número um formando par com ele. Se o indivíduo tem o cromossomo número 2, ele vai ter outro cromossomo número 2 formando par com ele. Então, na mitose, o cromossomo ele vai formar pares. Na mitose, o material genético do indivíduo ele está completo. Eu não vou dividir o material genético do indivíduo, certo? Professor, eu entendi, eu acho que eu entendi isso aí. Professor, e a meiose? A meiose é um pouquinho diferente, porque na meiose eu não vou formar células somáticas. Eu não vou formar células completas, células que mantêm o número de cromossomos. Na meiose, eu vou formar células gaméticas. Professor, gaméticas? Isso, gaméticas. Gaméticas são células reprodutivas. Temos como exemplo no ser humano o espermatozoide e o óvulo é formado por meiose, células gaméticas, sendo que essa meiose ela é reducional. Por que ela é reducional? Porque o número de cromossomos ele é alterado. Como assim, professor? Temos aqui a célula mãe e temos aqui as células filhas. A meiose é dividido em duas partes, duas partes. Temos aqui a meiose que nós chamamos de um. Isso aqui tudo, ó, é a meiose número um. Deixa eu apagar, que está ficando muito riscado. E temos a meiose chamada de número 2. Isso aqui é a meiose 2. Pessoal, qual a diferença entre elas?
Na meiose um, que seria basicamente isso aqui, ó, que eu acabei de fazer o quadradinho e apaguei, eu vou ter uma redução no número de cromossomos. Como está aqui, ó, ocorre uma redução no número de cromossomos. Se aqui eu tinha X cromossomos, aqui eu vou ter metade desses cromossomos. Professor, um exemplo, ó, um exemplo. Temos aqui um cromossomo, temos aqui uma célula de 46 cromossomos. Perfeito. Uma célula de um ser humano. Essa célula de 46 cromossomos, na meiose, ela vai reduzir o número de cromossomos. Como assim? Eu vou criar uma célula com 23 cromossomos e uma outra célula com 23 cromossomos. Nossa, professor, que legal! É, eu também acho legal. Então houve o quê? Uma redução no número de cromossomos. Professor, e essa meiose 2? Calma aí, que daqui a pouco eu explico essa meiose 2. Só entenda que a meiose 1 ocorre uma redução no número de cromossomos. Professor, por que que ocorre essa redução, professor? Eu nunca entendi, professor. Por que que ocorre? Por que que não deixa 46 mesmo? Porque se ficasse 46, nesse exemplo aqui, ó, 46, 46, seria mitose, né? Não seria meiose. Mas só que tem uma explicação lógica para isso aqui. 23, 23. Pegando como exemplo o ser humano, vai formar um espermatozoide e vai formar um óvulo com 23 cromossomos. Por que 23 cromossomos? Porque é metade do material genético do indivíduo. Ó, observa essa linda imagem. Tá aqui o espermatozoide e tá aqui o óvulo, beleza? Então, eu vou criar espermatozoide, eu vou criar óvulos com 23 cromossomos. Então, esse espermatozoide tem 23 cromossomos e esse óvulo tem 23 cromossomos. Então, beleza. O que que vai acontecer? Isso aqui provavelmente veio da sua mãe, o óvulo, e esse aqui provavelmente veio do seu pai. Professor, sua letra é bonita, né? É, minha letra é linda. Temos aqui o do pai e o da mãe. O que que vai acontecer? Vai juntar o material genético, vai ocorrer a fecundação. O espermatozoide do seu pai vai entrar no óvulo da sua mãe. Então, neste caso, espermatozoide entrando no óvulo, eu vou formar um novo ser. E esse ser vai ter quantos cromossomos? Vamos lá. Temos aqui 23 do pai mais 23 da mãe. 23 mais 23 vai dar 46. Eu vou formar um indivíduo com 46 cromossomos. Professor, pera aí. Então, eu sou a junção dos cromossomos do meu pai com os cromossomos da minha mãe? Perfeito, é isso mesmo. Você é a junção da metade do material genético do seu pai com a metade do material genético da sua mãe, formando 46 cromossomos. Se não tivesse essa meiose, essa redução de cromossomos aqui, quando ocorresse a fecundação, o espermatozoide entrando no óvulo ia dar erro. Porque se eu formo um espermatozoide com 46 cromossomos e um óvulo com 46 cromossomos, não vai dar certo, porque a espécie humana, o total de cromossomos, normalmente, é 46. Então, eu ia formar um indivíduo com número de cromossomos totalmente errado. Então, por conta disso, eu vou dividir o material genético tanto do espermatozoide quanto do óvulo, para quando ocorrer a fecundação, eu consiga manter o número de cromossomos da espécie. Professor, é sempre 23? É sempre 46? Não. Isso aqui é apenas um exemplo. Eu peguei o ser humano porque é mais fácil de entender. Mas cada ser tem um número diferente de cromossomos. Ah, eu entendi, professor. E essa outra parte aqui, professor, seria o quê? Aqui não dividiu o número de cromossomos. Na meiose 2, não dividiu o número de cromossomos. Perfeito, não dividiu. O que é que dividiu aqui? O material genético. Professor, material genético? É, material genético. Como assim, professor? Temos aqui um exemplo, e nesse exemplo, dentro da célula, vai ter quantos cromossomos? Um, dois cromossomos. Esses dois cromossomos, professor, mas o senhor falou que era 46. Não, eu dei um exemplo de 46 cromossomos nos slides anteriores, sendo que cada espécie vai ter um número diferente de cromossomos. Aqui colocou dois cromossomos para facilitar o entendimento. Então vamos lá. O que que vai acontecer? Vai acontecer um processo antes da mitose e antes da meiose, conhecido como intérfase. Na intérfase, eu vou duplicar o material genético. Como assim? Observa aqui, ó, eu vou ter um cromossomo simples e depois eu vou ter um cromossomo
diferente. Vou ter o cromossomo composto. Em vez de ter apenas uma perninha, como está aqui, eu vou ter um cromossomo com duas perninhas. Professor, duplicou o material genético? É, duplicou o material genético. Ah, então duplicou cromossomos. Não, indivíduo, não duplicou o cromossomos. Eu dupliquei o material genético. Como assim? Aqui vamos ter um cromossomo, dois cromossomos. Vamos ter dois cromossomos. Professor, melhorou a letra, hein? É, tipo isso, tem que evoluir. Temos dois cromossomos. Professor, e quantas moléculas de DNA? Ué, uma molécula, duas moléculas. Então temos duas moléculas de DNA. Ah, entendi. Isso, duas moléculas de DNA. E aqui embaixo, professor? Aqui embaixo, depois que eu duplico, vai mudar algumas coisas. Vai permanecer o número de cromossomos, porque o número de cromossomos não muda, eu não duplico cromossomos. Só que as moléculas de DNA vai mudar. Como assim? Eu tenho aqui duas perninhas, tá vendo? Ó? Duas cromátides. Então, uma perninha aqui e uma perninha aqui. Uma perninha aqui e outra perninha aqui. Então, cada perninha é uma molécula de DNA. Se eu tinha duas e eu dupliquei, agora eu tenho quatro perninhas, então, eu vou ter quatro moléculas de DNA. Por que que eu dupliquei a molécula de DNA? Porque eu vou dividir a célula. Se eu vou dividir a célula, o DNA tem que ser primeiro duplicado, para que a divisão ocorra de maneira mais correta. Pronto, dupliquei o material genético. Só que a mitose e a meiose têm processos diferentes, como eu já mencionei nos slides anteriores. Como assim, professor? Na mitose, eu vou ter uma separação das perninhas, das cromátides irmã. Ó, pega esse exemplo aqui. Vamos ter azul, vermelho, azul, vermelho. Como que ficou azul e vermelho, azul e vermelho? Não estava assim com duas perninhas? Como vocês podem ver aqui, na mitose, o cromossomo ele vai se organizar um embaixo do outro na hora de dividir o material genético. Se eu tenho dois cromossomos, os dois vão ficar um embaixo do outro. Se eu tenho 46 cromossomos vai ficar um embaixo do outro. Eu só coloco aí 46, porque eu gosto de 46. Mas não cabe aqui, fio, não cabe, só cabe dois cromossomos. Então, quando eu for dividir, então quando eu for separar isso aqui, vai uma perninha para um lado, para uma célula, e a outra perninha para outra célula. Uma cromátide para uma célula, outra cromátide para outra célula. Ó, eu vou jogar uma perninha para cá, o azulzinho, outra perninha para cá, o outro azulzinho. Por quê? Porque se eu comecei simples, eu vou ter que terminar simples. Beleza? É o outro do mesmo jeito. Uma perninha para cá, o vermelhinho, outra perninha para cá, o vermelhinho. Professor, para mim isso aqui não é vermelho, não. Eu também acho que não é vermelho, mas vamos fingir que é vermelho. Então, observe, eu separei o quê? O material genético. Professor, manteve o número de cromossomos, não foi? É, manteve o número de cromossomos, tá vendo? Ó, eu tinha dois cromossomos, um, dois, continuei com dois cromossomos. Separei as cromátides irmã. Já na meiose é um pouquinho diferente. Na meiose, eu vou ter separação das perninhas? Sim. Mas antes de separar as perninhas, eu vou ter que dividir o número de cromossomos. Como assim? Se eu tenho uma célula com dois cromossomos, na meiose, eu vou ter que formar uma célula com um cromossomo e outra célula com um cromossomo. Por quê? A meiose ela é reducional. Eu estou formando gameta. Neste caso, eu vou ter que colocar um cromossomo ao lado do outro, certo? E eu vou ter que separar esses cromossomos. Neste caso, um vai para uma célula, perfeito? E o outro cromossomo vai para outra célula. Vou separar os pares de cromossomo. Como assim, professor? Esse é o cromossomo 1, esse é o par dele, cromossomo 1. Cada cromossomo 1 vai para a sua célula específica. Mas só que, se vocês observarem, eu dividi o número de cromossomos. Ó, 1, 1. Eu tinha dois. Só que, se vocês observarem, o cromossomo ele não está simples, ele está apenas. Ele ainda está com o material genético duplicado. Só que, como eu já disse, começou simples, tem que terminar simples. Para que ele fique simples, eu vou ter que fazer o quê? Outra divisão. Mas só que dessa vez eu vou dividir não cromossomos, porque não tem como dessa vez, não. Só tem um cromossomo. Dessa vez eu vou separar as perninhas, as cromátides irmãs. Então, eu vou jogar uma perninha para uma célula, outra perninha para outra célula. Uma perninha para outra célula e outra perninha para outra célula. Professor, esse procedimento aí é bem parecido com o da mitose, né? A separação das cromátides é basicamente a mesma coisa. Eu estou separando, estou cortando aqui, ó,
Eu estou quebrando cromossomos no meio e jogando cada perninha para um lado. Professor, e agora? Eu tenho quantos cromossomos? Ué, a célula que eu formei, ela vai ter apenas um cromossomo em cada célula. Um cromossomo em cada célula, metade do número de cromossomos. Professor, mas o senhor falou que isso aqui, professor, o que eu não entendo é isso, professor. O senhor falou que isso aqui é um cromossomo. Quando o senhor divide isso aqui, cada célula ganhou um cromossomo? Mas como assim, professor? A matemática não bate. É, realmente não bate. Por quê? Quando você divide isso aqui, você separa as cromátides, cada célula vai receber uma perninha, significa o quê? Cada célula vai receber uma molécula de DNA. Porém, essa molécula de DNA dentro da célula, ela vai se transformar futuramente em cromossomo. Interessante, né? Eu separo a molécula e, com o passar do tempo, quando ela for se dividir, ela vai gerar um cromossomo. Professor, mas em qual fase que ocorre tudo isso aí que o senhor explicou? Calma, que eu vou explicar nos próximos slides qual fase que vai ocorrer todos esses procedimentos. Eu dei uma ênfase maior nisso aqui, nessa divisão, porque é o que confunde mais os alunos, é o que eles ficam perdidos. Como que ocorre a mitose? Como que ocorre a meiose? De uma forma geral. Agora vamos conhecer as etapas da meiose e da mitose. Ó, temos aqui a mitose e a meiose, as fases da mitose e as fases da meiose. Anota isso aí no caderninho de vocês, tá? Faz um desenho e tudo mais. Lembrando que a meiose temos de dois tipos, meiose um e meiose 2. E mitose? Mitose é mitose. Não tem essa divisão de um e 2, não. Ó, temos aqui a mitose. Primeiro passo. Lá na prófase da mitose, vai ter uma diferença da prófase um da meiose. Professor, qual seria a diferença? A diferença é que na prófase da meiose vai ocorrer o crossing over. Professor, crossing over é uma coisa que não tem na mitose. O crossing over, ele vai mudar o cromossomo. Como assim? Um cromossomo vai trocar material genético com outro cromossomo que está ao lado. Como assim, professor? Os pares de cromossomos, eles são semelhantes. Quando ocorre essa troca, eu estou mudando a forma do cromossomo. Eu estou ganhando uma variabilidade. É por isso que você é diferente do seu irmão. Por isso que você é diferente da sua irmã. Porque lá na meiose ocorreu o crossing over antes de formar o espermatozoide e antes de formar o óvulo. Se não ocorresse esse crossing over, provavelmente você seria semelhante à sua irmã e o seu irmão. Imagine, olha para a cara da sua irmã e se veja como a sua irmã. Ia ficar esquisito, não ia? Então é basicamente isso. Tem que ocorrer essas variações para que um ser diferente seja criado. Existem outros mecanismos que tornam a gente diferente? Existe. Mas esse crossing over é o mais cobrado nas provas. E ele ocorre na prófase um e numa subfase conhecida como paquíteno. Professor, e as outras? Leptóteno, zigóteno? Isso aqui eu expliquei na aula de meiose. Se você não assistiu, assista, que eu vou explicar cada uma dessas subfases. Professor, e a prófase normal? Não ocorre crossing over? Não, não ocorre crossing over, certo? Se você não assistiu mitose, assista para você saber tudo isso aqui, tá? O que está acontecendo aqui. Então, essa é a diferença da prófase um da prófase 2. Professor, é só isso que ocorre de diferente? É, basicamente isso. Na prófase, um cromossomo vai ficar embaixo do outro, como eu já expliquei, certo? E na meiose, o cromossomo vai ficar um ao lado do outro. Basicamente assim, na prófase um. Professor, vai ficar certinho assim? Não, ele está começando a se organizar um ao lado do outro. Eu não entendi esse negócio aí de crossing over, não. Olha aqui, ó. Trouxe outra imagem para facilitar o entendimento. Ó, temos aqui um cromossomo e outro cromossomo. O que que vai acontecer? São cromossomos homólogos, porque eles são pares, tá? Eles são semelhantes. O que que vai acontecer? Eu não posso deixar assim, porque tem que ter uma variabilidade. Eu tenho que criar um ser diferente. Então, ó, o que que vai acontecer? Os cromossomos, ele vai trocar pedaços, certo? E esse pedaço é chamado de crossing over. O cromossomo que era totalmente azul, como vocês podem ver aqui, ele ficou com um pedacinho vermelho. Ele pegou um pedacinho do cromossomo que estava ao lado. Eles trocaram partes, beleza? Isso que é o crossing over. Eu estou formando cromossomos geneticamente diferentes.
E o próximo é a metáfase, sendo que essa metáfase é quando eu jogo o material genético, o cromossomo, para o meio da célula. Porém, a metáfase da mitose, como eu já havia dito, o cromossomo, ele fica aqui, ó, no plano equatorial. Todos ficam no plano equatorial. Neste caso, eu tenho uma espécie que tem um, dois, três, quatro cromossomos. Os quatro cromossomos vai ficar no plano equatorial. Já na metáfase, gente, eu coloquei uns textozinhos aqui embaixo, ó, para que vocês coloquem no caderno de vocês, tá? Ficar como orientação. Já na metáfase da meiose, vai acontecer diferente. Os cromossomos, eles vão se organizar em pares. Professor, mas vai continuar no meio da célula? Vai, mas um vai ficar ao lado do outro. Vai ficar um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, uma aqui, outro aqui. Perfeito? Essa é a diferença. Na metáfase, todos no meio da célula. Na meiose, vai ficar no meio da célula, porém em pares. Próximo, que é a anáfase. Na anáfase, isso aqui é super importante, tanto a metáfase quanto a anáfase. E anota esses negocinho aqui, ó, no caderno de vocês. Continuando. Na anáfase, eu vou ter uma separação. Separação de quê? Na anáfase da mitose, eu vou separar as cromátides, irmã. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Lá no terceiro ou no quarto slide, eu expliquei que eu separo as cromátides, irmã. Separação das perninhas do cromossomo, certo? Eu mudei o número de cromossomos? Não, pela lógica. Eu tenho 4 aqui, 4 aqui. Eu ainda tenho 4 cromossomos. Ó, 4, 4. E aqui, vamos lá. Temos aqui uma célula se separando na anáfase da meiose. É diferente. Eu vou mudar o número de cromossomos. Como assim, professor? Ó, o cromossomo estava um ao lado do outro, certo? Eu tinha 4 cromossomos. Na célula mãe, tinha 4 cromossomos. Eu vou criar uma célula filha e cada célula vai ter 2 cromossomos. Então, eu reduzi o número de cromossomos. Então, a diferença entre as duas é que aqui eu vai ter uma separação das cromátides de irmã e aqui eu vou ter uma separação do cromossomo por completo, do cromossomo homólogo, dos pares. Agora, na telófase da mitose e na telófase da meiose, não tem grande diferença não, tá? Acontece basicamente a mesma coisa. Eu vou dividir a célula, tá vendo? Eu vou dividir a célula. Já separei o material genético e agora eu vou dividir. Já a telófase da mitose para a telófase da meiose tem uma pequena diferença. Qual a diferença da telófase da mitose, da telófase da meiose? É que eu vou formar células com metade do material genético. Como assim? É que na mitose eu vou formar uma célula idêntica, com o mesmo número de material genético, como eu já expliquei no slide anterior. E na meiose, eu vou formar células que não são idênticas, e além de não ser idênticas, vai ter metade do material genético da célula mãe. Essa é a diferença. Professor, e a meiose 2? Gente, a meiose 2 é semelhante à mitose. Muda muita coisa? Não, a lógica seria basicamente a mesma. Só que agora eu estou trabalhando com uma célula que tem metade do material genético, como eu já cansei de dizer. Essa célula, agora, em vez de ter 46, essa célula tem 23 cromossomos. Beleza? Essa é a diferença da mitose. Professor, não tem mitose 2? Não, coloquei um X aqui, ó. Um X muito lindo. Eu coloquei aqui. Então vamos lá. A prófase 2 é a mesma coisa da mitose. Professor, e a metáfase? Gente, a metáfase vai acontecer de novo. A mesma coisa da metáfase da mitose. Como assim? O cromossomo ele vai se organizar no meio da célula. Agora eu vou separar as perninhas, as cromátides de irmã, certo? Separei, eu vou começar a anáfase 2. Separei as cromátides de irmã. Agora, a telófase é quando ocorre a formação de uma nova célula. Sempre isso? Sempre isso. A diferença é que na mitose, aquele processo que eu expliquei gerou duas células, certo? Duas células. Agora, na meiose, eu vou ter o processo, que é a meiose 1, que vai gerar duas células, e vou ter a meiose 2, que vai gerar mais duas células. No final, uma célula mãe vai dar origem a quatro células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula mãe. Pronto, terminamos aí o nosso conteúdo. Eu sei que a aula ficou um pouquinho longa, gente, mas eu tentei montar um slide bem completo para vocês, explicando realmente a diferença. Gente, é assim mesmo, é muita informação.
Eu espero que vocês tenham assistido tanto a intérfase, quanto a mitose, quanto a meiose, para que fique mais claro esse conteúdo. Não se desespere, pois eu postei aqui na descrição uma lista de exercícios. Faça essa lista de exercícios. Se ficou com dúvida, assista a videoaula uma, duas, três, quatro vezes, 10 vezes, se for necessário, para que você consiga compreender com mais clareza esse conteúdo. Gente, muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!